Boa noite, meus amores. Gente, primeiramente eu quero dizer pra você aí, não passe esse vídeo, porque esse vídeo não é eu que estou ministrando ele pra vocês, e sim Deus que tocou no meu coração pra falar pra vocês. Hoje foi a primeira vez na minha vida que eu fui no monte orar. E já me avisaram que é muito forte as orações quando se trata de monte. Vou deixar para vocês uma foto de onde eu estava. E hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu tive e o que Deus mandou entregar na vida de alguém ou de algumas pessoas. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai atingir, se vai ser 10, se vai ser 10 mil, eu não sei quantas pessoas, mas Deus, ele me incomodou o tempo inteiro para mim estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Acabei de chegar de lá. E eu tive 3 visões quando eu estava lá. Eu vi 3 coisas, gente. E Deus, ele mandou eu falar essas 3 coisas para vocês. Eu não sei como eu vou falar, eu já falei para Deus, Deus coloque as palavras certas na minha boca, porque eu não sei como eu vou falar isso para as pessoas, eu não sei se elas vão entender direito, mas eu quero começar a falar para vocês, gente, de um sonho que eu tive há muito tempo atrás, que Deus, ele colocou hoje esse sonho na minha mente. Quando eu sonhei esse sonho, eu estava desviada dos caminhos de Deus, e no sonho eu corria muito, e tinha uma estrada reta, sabe, nessa estrada reta eu corria e tinha muitas pessoas que estavam comigo querendo a mesma coisa, que era buscar Deus, porque a gente estava procurando Deus. Só que no sonho, quando a gente estava procurando a Deus, tinha um certo tempo para Deus, pra gente encontrar Deus, sabe? E nisso tinha muitas dificuldades vinha muitas dificuldades pra gente, era muitos desafios, sabe? Ou seja, o que eu aprendi com isso? Que na vida a gente tem muitas dificuldades para poder chegar para Deus. O inimigo, ele tenta de todas as formas fazer com que a gente não busque o nome de Deus. E o que eu quero falar para vocês? Depois que aconteceu isso, olha para vocês verem. Hoje, na hora que eu estava orando lá, a gente estava no morro, porém neste morro era plano, sabe? Era plano. E eu não tinha observado isso porque estava tudo escuro. E quando eu fechei meus olhos e dobrei meu joelho ali naquele chão, naquela terra, para pedir a Deus, né, para orar, para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, Deus, ele me fez virar para trás. E quando eu virava para trás, gente, com os olhos fechados, eu via um morro, sabe? Um morro desse jeito, assim, como se fosse um abismo, gente. Era um abismo, sabe? Porque era descida para baixo, não era subida, era descida. E era tudo escuro. E nessa escuridão tinha várias pessoas, sabe? Uma coisa ruim, uma negatividade, uma coisa ruim. Aquilo ali eu vi que tinha muitas pessoas que estavam ali, estavam nesse lugar, estavam querendo chegar para perto de Deus, chegar onde eu estou hoje, porque a gente estava numa divisão. Nessa divisão ficava a parte de baixo, que era o abismo, e a parte onde se chegava até a mim, que era aonde Deus já estava operando milagres, era onde Deus, ele colocou a tua mão, foi aonde ele quis que eu estivesse. E aí Deus começou a tocar no meu coração. Ministra isso hoje para as pessoas que estão te assistindo, porque elas precisam ouvir, porque tem muitas pessoas que estão aí me assistindo, que estão querendo e estão precisando sair desse abismo, sair dessa coisa que está te afastando dos caminhos de Deus, sair desse vício, sair dessas coisas que não estão te levando para perto de Deus. Saia disso enquanto há tempo, saia disso enquanto Deus está te alertando. E a segunda coisa que eu vi, gente, foi que nessa barreira era como se fosse eu, gente, olhando, tá? Eu tava enxergando tudo isso, olhando, tá? Deus, ele colocou como se tava subindo. Sabe quando você tá no asfalto que sobe aquele calor e você vê aquele calor subindo assim, sabe? Você enxerga. Gente, tava à noite. É à noite e eu estava vendo isso. E eu olhava assim, eu abria meu olho e aquilo, eu colocava a mão e tava como se fosse um vidro. Um calor e um vidro. Ou seja, as pessoas que estavam para trás
que ficaram daquele abismo para trás, não conseguia mais ter acesso a nós que estávamos ali buscando a presença de Deus. Essas pessoas não conseguiram mais, elas buscavam por socorro, mas não conseguia mais chegar até nós, porque nós estávamos ali e as pessoas poderiam ter chegado até nós e poderiam estar ali conosco. Mas as pessoas não acreditaram em Deus. As pessoas não acreditaram no que Deus e no que Deus estava colocando nas pessoas para falar com elas. E nisso eu enxerguei que eu precisava vir aqui falar isso para vocês. Tem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, tem muitas pessoas que estão precisando voltar para o primeiro amor, tem muitas pessoas que se esqueceram quem é Deus de verdade, estão priorizando outras coisas na vida, estão priorizando financeiro, estão priorizando fama, estão priorizando tudo isso, mas não estão priorizando Deus, estão priorizando até mesmo pessoas. Tem muita gente que se perdeu a sua essência, perdeu a sua identidade por causa de um ser humano, por causa de uma mulher ou por causa de um homem. Sendo que essas pessoas só faz essas pessoas sofrerem, pessoas que não estão ali para te dar o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Deus deu o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E a gente está fazendo o que por Ele? O que a gente está fazendo por Ele? Colocando outras pessoas em primeiro lugar e não Ele. Você acha que Deus está feliz com isso? Você imagina como que Deus está triste com isso? E aí, quando eu via esse calor subindo, não conseguia mais ter acesso, gente, eu só sentia tristeza. Eu virava para trás e eu olhava e era tudo mato, árvore, sabe? E eu só sentia angústia e tristeza no meu coração. E quando eu virava para frente, que era onde eu estava orando para frente, eu sentia leveza, eu sentia paz, eu sentia unção, eu sentia Deus cuidando de mim, eu sentia tudo, menos o que eu estava sentindo quando eu estava olhando para trás. Ou seja, tem muitas pessoas que estão olhando para trás e estão esquecendo de olhar para frente, esquecendo de olhar para um Deus que tem tudo para você. Tem muitas pessoas que estão esquecendo o que é ter fé. O que é ter fé e o que é confiar na palavra de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para você, mas às vezes você fica assim, eu não vou na igreja porque lá na igreja fulano tá falando de mim, porque lá na igreja tem ciclano falando de mim, vou na igreja mais porque lá estão me decepcionando. Você não tem que ir lá na igreja por causa de ninguém, não. Você não tem que estar lá por causa de ninguém, você tem que estar lá por causa de Deus, você tem que estar lá porque você serve a um Deus vivo, um Deus que vai te fazer vencer e um Deus que vai te dar eternidade. E por último, olhei para o céu, gente. Na hora que eu olhei para o céu, eu fiquei uns 20 minutos olhando. Eu sinto que agonia quando eu falo isso. Tinha uma mancha preta. Era uma escuridão, era como se fosse uma nuvem, mas aí eu olhei e falei, isso não é uma nuvem, porque tá tudo claro. E quando eu olhava para essas nuvens, tava tudo junto. Eu falei, não, mas não vai mexer não, impossível que isso vai mexer. E aí quando eu olhei, ela começou a andar. E quando ela começou a andar, ela passava pelos eucaliptos, assim, tudo em uma zona só, sabe? E eu ficava olhando. Depois ela chegou em um certo ponto, eu vi ela mexendo. E aí eu entendi que aquilo ali era as trevas. Ela se desfez um pouco, desceu para baixo e ficou sondando, mas ela não conseguiu chegar perto de nós. Ela não conseguiu chegar perto do lugar que a gente estava orando. Porque as mãos de Deus estavam ali, porque a presença de Deus estava ali, os anjos do Senhor estavam ali. E eu quero dizer para você hoje, independente da dificuldade que você está passando, você tem um Deus maior. Você está depositando muita fé, você está depositando muito no mundo e está esquecendo de depositar a sua fé em Deus. Você está esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é simplesmente falar, Kathleen, eu tô indo na igreja, eu tô isso e aquilo. Não, você tem que mudar de vida, você tem que mudar de postura, você tem que se levantar. Você tem que se levantar porque o diabo, ele tem sede da sua vida. Mas Deus, ele te quer por perto. Deus, ele quer você do lado dele.
Talvez está acontecendo tantas coisas ruins na sua vida porque aí você ainda não sabe o que é verdadeiro amor. Talvez você ainda está vivendo aí, nessa relação porque você não sabe o que é verdadeiro amor. Você está deixando uma pessoa do seu lado, uma pessoa te maltratar, uma pessoa não cuidar de você, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus, Ele quer melhor para você. Ele nunca vai colocar uma pessoa na sua vida para te maltratar, para te colocar para baixo, para te sentir fazer mal. Você não é capacho de ninguém. Você não é capacho do inimigo. Deus, Ele quer você perto dele. E Deus mandou eu falar isso para vocês essa noite. Eu vim de lá aqui. Conversei com a minha irmã e com meu cunhado. Eles falaram assim, talvez isso é assim. E eu falei assim, não, isso eu tenho que falar. Eu não sei o que eu vou falar, mas eu sei que Deus vai colocar as palavras certas na minha boca. E a última coisa que eu queria falar para vocês. Em Mateus diz o seguinte: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, crê em Deus. Procure logo se acertar com Deus. Procure uma igreja do Senhor para você frequentar, para você ir. Esqueça do mundo e viva somente para Jesus. Pessoas, nós, seres humanos, vamos todo mundo morrer um dia. O único que garante salvação eterna é Jesus, é Deus. Então faça isso da sua vida.